Boa tarde, pessoal aí que nos acompanha. Muita alegria, mais uma conversa aqui do Instituto Diplomacia para a Democracia. Hoje temos a honra aqui de receber o professor Danilo Sorato Moreira, mestre em História no programa de pós-graduação em Ensino de História pela Federal do Amapá, graduado em História pela Federal do Pará, graduado em Relações Internacionais também pela Federal do Amapá. Ele é professor de História para o Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, e atua também como membro pesquisador do Laboratório Virtual de Ensino de História e foi pesquisador do Laboratório de Relações Internacionais e Geopolítica, o LabRigel. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito interessante, né? Sobre política externa brasileira, claro, que é o tema central aqui do Instituto, mas o Danilo escreveu um trabalho que eu achei interessante sobre linhas de continuidade entre as políticas externas do Temer e do Bolsonaro. Então, a gente vai explorar um pouquinho essa discussão, que é bastante relevante, e eu menciono aqui também na introdução que o Danilo tem um texto também sobre o anticomunismo na política externa brasileira, que a gente vai deixar para explorar numa outra oportunidade, também é um tema muito interessante de se discutir. Bom, boa tarde aí, Danilo, muito bem-vindo aqui, obrigado por aceitar nosso convite. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também ter recebido o convite do Instituto Diplomacia para a Democracia. Iniciativa importantíssima, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, nesses tempos em que nós vivemos de coisas tão diferentes acontecendo na nossa política externa. Então, é óbvio que o Instituto para a Democracia, Diplomacia para a Democracia, esteja praticando essas ações que a gente vem trabalhando ao longo do tempo. Obrigado, Danilo, obrigado. Só fazer um rápido disclaimer aqui, o esclarecimento, a gente não tem uma vinculação com o Itamaraty formal, temos uma vinculação, vamos dizer assim, afetiva, emocional, muito importante. Danilo, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco do seu texto, né? Você assinala ao menos 3 linhas de continuidade entre os governos Temer e Bolsonaro na política externa, né? No campo que você chama de desideologização, né? No campo do comércio e no campo da segurança, né? Aí eu pergunto, eu acrescento na pergunta, além de você falar um pouquinho, eu te pergunto, é apenas continuidade ou é aprofundamento? Enfim, comenta um pouco aí sobre esse trabalho aí para o pessoal. Bom, primeiramente, o termo correto é continuidade. Aprofundamento surge mais como um fenômeno de símia para o que aconteceu entre 2016 e 2020 na política externa brasileira. Então, nós temos aí, pelo menos, 3 princípios ou 3 temas em que essa política externa do Temer e do Bolsonaro, elas são contínuas, né? Elas são... em primeiro lugar, a gente tem que falar que a análise de política externa ela deve ter 3 níveis, né? O primeiro nível é o nível internacional, o segundo é o nível nacional e o terceiro nível é o nível ideológico. Esse é o nível talvez mais interessante e importante da análise que deve ser feita. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma política externa similar entre os governos, a gente está falando a partir de 2016 que houve uma mudança, né, na chave explicativa da política externa brasileira. Quer dizer, até entre 2003 e 2016, nós tínhamos um perfil muito específico de atuação internacional no Brasil. E qual era esse perfil? Em primeiro lugar, nós tínhamos uma relação, uma prioridade para a América do Sul enquanto região de atuação do Brasil. Em segundo lugar, o Brasil defendia Sul-Sul com diversos países do mundo. E terceiro lugar, a terceira dessa política externa, era uma política externa que predicava que as instituições mundiais internacionais deveriam ser formadas. Tanto aqui a gente entende a Organização das Nações Unidas, como a gente entende outros espaços como a OMC e o G20, por exemplo. A partir de 2016, portanto, nós temos, então, forças políticas que questionam este modelo de internacional.
E quem são essas forças políticas? Inicialmente, nós o Michel Temer e em aliança com algumas pessoas do PSDB, que era José Serra e Alan Nunes. Eles predicavam que o Brasil precisava mudar essa chave de ação internacional. Então, em 2016, o José Serra é escolhido como chanceler do Michel Temer e ele, então, lança os 10 princípios de política externa que nós temos até hoje aí no Brasil. Quais são esses 10 princípios? Eu diria que, né, o primeiro e mais importante, que o Brasil não ia ter mais ideologia na sua política externa. Esse é um princípio que é muito cultivado no Itamaraty, que fala que o Brasil não deve ter ideologia na política externa. E baseado em quê? Baseado na mitologia de que, por exemplo, o Barão do Rio Branco, ele sabia dividir a diferença entre política externa e política interna. Mas se a gente for a atuação do Barão do Rio Branco ao longo da carreira dele, nós percebemos que, na verdade, o Barão do Rio Branco ele se envolvia e muito em política interna. Por exemplo, quando houve a presidencial civilista no Brasil, que colocou o Hermes da Fonseca contra o nosso querido Rui Barbosa, o Rio Branco apoiou o Hermes da Fonseca. Anteriormente, quando o Rio Branco, nos anos 60 e 70 do 19, quando o Rio Branco ainda era um jovem, ele atuou como jornalista e como deputado federal de Mato Grosso. E ele apoiava pautas conservadoras. Então, quer dizer, o grande mito, o grande herói do Itamaraty, Rio Branco, que supostamente não sabe separar bem os campos, né, de política externa e política interna, esse personagem, ele na verdade, ele se envolvia aí muito com a política interna, então ele também possuía ideologia. Então, o José Serra, lá em 2016, ele lança essa ideia de que nós vamos ter ideologia na política externa e o Brasil, então, começa a modificar os seus eixos de atuação. Em primeiro lugar, acreditava-se que o Brasil iria captar investimentos do exterior e captar fazer acordos comerciais para tentar superar uma crise econômica persistente. Então, a atuação externa no viés econômico, ele é uma atuação liberalizante. Dentro da segurança, temos a ideia de que o Brasil precisava defender a sua fronteira de crimes transnacionais. É criado, inclusive, no Itamaraty, um setor administrativo para cuidar desse tema de segurança das fronteiras. E, finalmente, o terceiro elemento
tradição de extrema-direita, como a Hungria, a Polônia, e finalmente ele chegou, talvez seja a cereja do bolo, ele Israel, né, mudando o que o Partido dos Trabalhadores havia trazido em 2003, que era indicar um equilíbrio, um certo equilíbrio no conflito árabe-israelense. Agora, você tocou num ponto interessantíssimo, que é a questão regional, né, a integração regional. O Partido dos Trabalhadores, ele defendeu, desde que ele entrou no governo, em 2003, que a América do Sul seria a prioridade. Mas se a gente for expandir um pouco essa análise, a gente percebe, obviamente, isso não é uma novidade do Partido dos Trabalhadores. No final do governo FHC, nós já tínhamos essa ideia de que o Brasil precisava se aproximar da América do Sul. Não é à toa que o governo Fernando Henrique Cardoso fez uma reunião geral com os países da América do Sul para tentar dar essa prioridade à América do Sul. O governo Lula vem, fala isso no discurso, pratica isso durante os 13 anos que esteve no poder. Você pode, por exemplo, que o Mercosul passou a ter uma pauta menos econômica e mais política. O Brasil fez algumas ações diplomáticas, como a CELAC, né? A CELAC passou a ser um grande grupo que envolvia a América do Sul e a América Central. No governo Dilma, nós tivemos reuniões da CELAC com a China para captação de investimentos, mas o governo Temer e o governo Bolsonaro decidiram vir a essas ações. Acreditam na ideia, síntese, né, dessas políticas externas, é de que a integração regional ela não deve ser aberta, ela não deve ser ampla, ela deve ser fechada, né? Em vez de ser política, ela deve ser apenas econômica. Então, o governo Temer sai da Unasul, sai com uma justificativa ideológica de que não concordava com a Venezuela e, então, decide sair da Unasul, decide esvaziar. Pode até ver isso numa análise do professor Alexandre Futilli, que é um grande estudioso do Temer, e ele mostra esse esvaziamento da Unasul no governo Temer. E no governo Bolsonaro, a questão ficou pior. Ficou pior porque o governo Bolsonaro decidiu, além de manter essa saída da Unasul, o governo Bolsonaro decidiu dar apoio ao ProSul, né, que é o Fórum para os Países para o Progresso da América do Sul. E por que isso é pior? Porque o Sul não é uma iniciativa brasileira. O ProSul é uma iniciativa da Colômbia e uma iniciativa do Chile. E é uma iniciativa de integração regional feita, né? É uma iniciativa em que os países vão lá, se reúnem, mas não resolvem nenhum tipo de assunto político, né? Você teve agora, por exemplo, uma reunião que falou sobre o coronavírus, mas o que ela fez efetivamente para resolver o coronavírus? A não ser criar notas para a imprensa, notas oficiais, o ProSul não conseguiu resolver o problema. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o governo Temer e o Bolsonaro, na questão da integração regional, eles são muito parecidos. Mas também a gente pode ver outras áreas em que esses governos são semelhantes. Por exemplo, eu falo aqui um pouco do meio ambiente. Se a gente for olhar em 2018, o Temer decidiu não receber mais a COP25. E esse não recebimento da COP25 foi feito de um pedido do recém-eleito candidato Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer, o primeiro sinal que o governo Bolsonaro deu para o mundo, logo após ser eleito, foi o seguinte: olha, prestem bem atenção. Na questão ambiental, nós não teremos a prioridade. E aí o Brasil, então, largou a COP25 e deu de para o Chile, que passou a ser o organizador e passou a ter o prestígio dessa ação e dessa questão do meio ambiente. Em janeiro de 2019, o governo Bolsonaro cria uma área, um setor administrativo no Itamaraty,
que iria cuidar do agronegócio. Quer dizer, entre novembro e janeiro, apenas 3 meses, o governo Bolsonaro deu e emitiu sinal para o mundo do que ele iria fazer em termos de meio ambiente e em termos de agronegócio. Quer dizer, então são governos que estão ali, né? Eles estão ali sempre nesse diálogo, em várias pautas, né? Não apenas na economia, na ideologia, na segurança, mas também no meio ambiente, na questão regional, e assim a gente pode expandir a análise. Sim. Tem a questão da OCDE também, a candidatura à OCDE, que saiu no governo Temer e que virou aí, curiosamente, até porque a OCDE é globalista por excelência, né? Virou aí também uma fixação aí de setores do governo Bolsonaro. Essa candidatura do Brasil para a OCDE também, viu, Danilo? Eu vou fazer um debate aqui só sobre isso, porque é osso duro. É brincadeira, viu? É brincadeira, viu? O que já foi investido nisso de recursos diplomáticos, financeiros, políticos, para uma pataquada completa, assim, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Professor, voltando aqui a essa questão da ideologia que o senhor colocou aqui no começo, é engraçado, né? Ideologia, quer dizer, ideológico geralmente é o adversário, né? Meu adversário é ideológico, né? Ideologia geralmente é aquilo que o adversário tem, né? Então, eu te faço a pergunta: é possível alguma política externa que não seja ideológica? Me diga, professor. Então, Antônio, essa é a pergunta que eu diria de R$1 milhão, né? Na verdade, todo mundo, essa questão de você não ter ideologia, isso me lembra muito o final da guerra, né? O final da guerra é o fim da história. Eu lembro que o Cazuza, aquele grande músico, ele até tem uma canção que fala isso, né? Os heróis dele morreram de overdose e ele queria uma ideologia de ver. E aquilo ali marca um pouco da Guerra Fria, né, o final da Guerra Fria, porque é exatamente isso que a gente tem vivido desde 2013 aqui no Brasil e no mundo, né? O que a gente tem vivido aqui no Brasil e no mundo? O retorno de tradições que foram um pouco esquecidas, né? Anticomunismo, não ter ideologia. E me referindo à sua pergunta, a questão da política externa, como eu disse no início, há um mito no Itamaraty de que o Barão do Rio Branco ele não se metia em política interna, ele não tinha ideologia, ele sabia separar bem os campos. Mas isso é uma inverdade, isso não é possível de existir. O Barão do Rio Branco, por exemplo, ele era um monarquista, ele era um conservador. Na pauta política da escravidão, inclusive, o Barão do Rio Branco defendeu as medidas que o pai dele fez no gabinete 13 de março. Ele era contra a liberdade dos escravos. Ali no século 60, no século 19, na década de 60 ou 70. Então, se o Barão do Rio Branco, que é o grande patrono da nossa diplomacia, tinha ideologia, por que então o governo Temer ou o governo Bolsonaro, ou seja, qual governo for, não vai ter ideologia na sua política externa? Não acho que você existe um estudo de um português chamado Pedro Mendes. Ele é um analista de política externa e ele diz justamente isso. Olha, são 3 níveis de análise: a análise internacional, nacional e a ideológica é, sim, a necessidade que o tomador de decisão, o formulador de política externa tem de apontar um caminho, escolher um caminho, e esse caminho é, sim, a ideologia dele, é o que ele pensa como tomada de decisão. Então, por exemplo, o Temer, que deu essa ideia de desideologização, ele optou claramente por parceiros que fossem do eixo norte-sul e não do eixo sul-sul. Embora saiba que o Temer, né, o Michel Temer, ele não é de uma tradição anticomunista no Brasil. Talvez o Bolsonaro, ele pela sua formação militar, por ter um livre trânsito entre militares, a gente já esquece um tipo de atuação, de certa forma, anticomunista. Mas o Michel Temer não. O Temer ele é de uma outra formação, ele foi um parlamentar de alto prestígio que soube andar por grupos políticos na nova república, mas que durante a sua gestão da política externa, nós temos que dizer que ela sim foi
ideológica, assim como a do governo Jair Messias Bolsonaro. Sim, sim. Pensando aqui, Danilo, vamos dizer, em possíveis rupturas entre a política externa do Bolsonaro e do Temer, eu colocaria, tem uma nova geração no Itamaraty, né? É uma nova geração tocando Itamaraty, é uma ruptura. Está pegando mais pesado, muito mais pesado com Venezuela, com Cuba, né? Aparentemente se envolveu ou está dando suporte aí ao governo golpista aí na Bolívia. Essas questões de ideologia de gênero, questões de direitos humanos, né? Em Genebra e em Nova York, no âmbito multilateral. Saiu do acordo de migrações, né, que tinha sido negociado, a participação no acordo da ONU, né, pelo Aloysio e tal, saiu. Estou pensando em rupturas aqui. As negociações do clima ameaçou sair, mas não saiu, eu não sei bem como é que anda essa história. E tem essas brigas aí, esses conflitos aparentemente inexplicáveis, umas coisas assim, estapafúrdias, assim, com China, né, com a Alemanha, com França, com a Argentina, umas coisas assim, uma falta de pragmatismo, uma falta de bom senso, né, uma falta de compromisso com o interesse da população, né, que não quer ver o Brasil comprando umas brigas que claramente não nos interessam, né? Enfim, eu penso nessas coisas assim, de possíveis rupturas, né? Isso pode ser explorado aí em outras lives aí adiante, aí vamos fazer isso daí. Mas, Danilo, estamos nos encaminhando aqui ao final, eu não posso deixar de te perguntar, né? Qual a sua avaliação da atual política externa brasileira? Como é que você está vendo as coisas? Enfim, fica à vontade aí. Olha, sendo muito objetivo, a avaliação da política externa do governo Bolsonaro ela é péssima, né? E ela é péssima pela seguinte questão, porque ele foi eleito, ele lançou um plano de governo chamado A Caminho da Prosperidade em 2018, que era um plano de governo com 2 folhinhas sobre a política externa. Nessas 2 folhinhas sobre a política
Quer dizer, então nós temos dois problemas aí, né? Nós temos, em lugar, uma política externa que não é constitucional e, em segundo lugar, uma política externa que ela não existe, né? Ela não existe, ela não foi formulada. E eu diria que tem um terceiro elemento aí problemático, que é a gestão. A gestão dessa política externa ela é inexistente. E eu vou dar um exemplo. Quando começou o problema do coronavírus, eu lembro bem que em janeiro os brasileiros que estavam em Wuhan solicitaram para voltar ao Brasil, né? E aí o que o Bolsonaro, junto com Paulo Guedes e o Ernesto Araújo, falaram como resposta, como gestores? Eles disseram o seguinte: olha, quem quiser voltar, que pague, que compre o seu avião particular e volte para o Brasil. Naquele momento, a OMC não tinha definido que o coronavírus era uma pandemia. Só existia o coronavírus na China. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? O Bolsonaro negou a volta dos cidadãos brasileiros. Houve uma ação, depois de 2, 3 semanas, esses cidadãos voltaram para o Brasil a partir do avião da FAB. Mas o que eu quero dizer que essa gestão ela é ruim e problemática da política externa? Porque essas 2, 3 semanas que o governo Bolsonaro demorou para reagir, para trazer os cidadãos brasileiros, elas foram fundamentais. E isso mostra que o governo Bolsonaro tem uma gestão deficitária, lenta, que não consegue dar conta dos problemas cruciais que o Brasil tem no mundo atualmente. Ela é extremamente deficitária, ela é extremamente reativa, né? Quando aparece um problema de política externa, um problema a ser solucionado, os gestores, eles, em primeiro lugar, eles duvidam, né? Antes de resolver o assunto, antes de tentar solucionar o problema. Legal, Danilo, muito contundente aí a sua resposta e bastante bem organizada e bem fundamentada aí. Obrigado. Danilo, chegou uma pergunta aqui de um colega aqui assistindo a nossa conversa, o Gilderson Ferreira. Ele pergunta se a nomeação do Temer para chefiar a missão no Líbano seria uma aproximação por parte do Bolsonaro a uma outra política diplomática, né? Como que isso se reflete internacionalmente? Se você me permitir aqui uns pitacos aqui, acho que não. Uma outra política diplomática, não. Eu acho que é um gesto mais, inclusive, de política interna aqui, né? O Bolsonaro, ele se aproximou do Centrão aí nos últimos meses, né? O Centrão, de onde ele veio, né? É bom lembrar que o Bolsonaro ficou no PP, no Partido Popular, durante anos e anos e anos, fazendo lá os esquemas dele lá de rachadinha. E então, eu acho que é um gesto mais de política interna e também acho que internacionalmente reflete pouco. Claro que para o Temer deve ter sido muito interessante na condição de ex-presidente, o Líbano, logo após uma grande tragédia daquelas, ele chegar lá com toneladas e toneladas de doações do Brasil, representando uma nação como o Brasil. Então, eu acho que teve um valor assim mais importante para o Temer e para esse jogo do Bolsonaro com o Centrão do que uma questão mais diplomática, uma mudança de orientação brasileira ou isso com qualquer efeito internacionalmente, né? Desculpa, Danilo, eu não resisti aqui, eu já fui responder. Eu não sei se você concorda, tá tudo bem? Não, assim, Antônio, eu acredito assim, primeiro, a tua resposta, o teu pitaco foi muito bom, mas assim, eu acredito que o governo Bolsonaro, né, muito significativo, você olhar, por exemplo, as entrevistas do Temer recentes, foram dadas para a CNN, né, e que foram dadas no YouTube também, que ele disse que ele virou conselheiro do Bolsonaro, né? Bolsonaro ligou para ele e falou lá em dado momento, Temer, o que eu devo fazer, né, para baixar com essa crise política e econômica? Você que é um grande especialista em crises, né, e em golpes, você pode me dizer o que eu devo fazer? E aí o Temer falou para o Bolsonaro, eu acho que a primeira medida que você tem que fazer é você ficar em silêncio, né? Você tem que parar de falar toda manhã na frente do Jaburu. Você tem que parar de pautar a imprensa todos os dias. Do Alvorada, perdão.
E aí o Bolsonaro seguiu esse, né? Você percebe que de abril até agora, em julho e agosto, praticamente o Bolsonaro quase não fala pela manhã, né? Então, e isso se acabou também das pesquisas de opinião pública que o governo Bolsonaro teve índices melhores, né? Aumentou o índice dele, além das medidas que ele fez de contracíclicas, né? Para combater a crise política, econômica, sanitária no Brasil. O governo Bolsonaro também, em termos de comunicação institucional, ele ficou mais contido, digamos assim. E aí a gente pode perceber, né, respondendo agora a pergunta, que a ação do Bolsonaro em relação ao Temer foi mais para premiar o Temer desses conselhos que eram dados no início do ano. Né? Não tem muito a ver com uma possível orientação ou uma mudança na política externa para o Oriente Médio, porque a política externa para o Oriente Médio do governo Bolsonaro é uma política, né, a única ação política de política externa que o governo Bolsonaro fez no Oriente Médio, um sinal de que seria um novo aliado de Israel e que iria interferir menos no conflito árabe-israelense. E aí as consequências disso foram que, além dos acordos que foram assinados entre o Brasil e Israel, mas houve uma política muito forte para que o governo Bolsonaro não fizesse a transferência da sua embaixada, né, lá no Oriente Médio, e ele teve que recuar e criar apenas em vez de fazer a transferência da embaixada, ele criou apenas uma representação comercial. Quer dizer, então, o governo Bolsonaro, para o Oriente Médio, ele já tem, né, uma diretriz, que é ser um aliado estratégico de Israel. Então, na verdade, o Líbano ele passou a ser apenas uma questão fortuita, né? Um problema que apareceu no momento da conjuntura específica e que o Temer foi lá para tentar solucionar isso para o governo Bolsonaro. E, claro, por último e mais importante, além do governo do Temer ter tido essa oportunidade de ir no Líbano, a gente tem que lembrar que o Temer nem podia sair do Brasil, né? Então ele acabou ganhando um presente aí do governo, que foi uma viagem de 4 dias para ele desfrutar aí das melhores coisas, porque ele está sendo investigado, né, por questões de corrupção, e aí o passaporte dele foi até retido pela Polícia Federal, então ele teve esse presente, esse privilégio aí pelo governo Bolsonaro. Sim. Legal, Danilo, obrigado mais uma vez. Vamos encaminhando aqui ao final. Danilo, conta aí para o pessoal aqui que está nos acompanhando, como é que é o ensino, o desenvolvimento das relações internacionais no Amapá, né? Que lições, que é onde você estudou, se formou, e que lições ou perspectivas da política externa podemos tirar, tendo em vista questões que envolvem o estado do Amapá? Eu penso, por exemplo, que, se eu não me engano, há questões de fronteira com a Guiana Francesa, o Suriname, há disputas, né? Teve um relatório, aí parece, dos militares, dizendo que a França é a nossa principal ameaça externa, é a França por causa da Guiana, e, enfim, fala um pouquinho da perspectiva aí do norte do país, aí, por favor. Muito bem, Antônio, boa pergunta. Olha, a questão do ensino, né, e da pesquisa em relações internacionais no Amapá, ela tem que ser contextualizada na seguinte questão. O Amapá é um dos estados mais novos da federação, foi criado aí com a Constituição de 88, antes ele era um território, né, vinculado ao ente federativo, né, durante a ditadura militar. Então, ele tem apenas 32 anos. Nessa conjuntura, a Universidade Federal do Amapá foi criada em 1990, né? Então tem anos apenas. O curso de Relações Internacionais foi criado em 2010, dentro das ações do Programa de Expansão Universitária do ReUne, que foram ações que o governo Lula fez para expandir o ensino superior e para interiorizar esse ensino superior. Então, foi criada uma série de cursos de relações internacionais no Brasil, né? E chegou no Amapá. E hoje o Amapá tem
turmas de 50 alunos anuais. Temos uma série de pesquisas que são feitas, principalmente pesquisas vinculadas à política externa também, e a fronteira e gênero, né? Fronteira por quê? E aí vem a segunda parte da sua pergunta. Porque na parte norte do Amapá nós temos uma fronteira com a Guiana Francesa, que foi um conflito de fronteiras que foi pacificado em 1900. Né? Inclusive, o Barão do Rio Branco ele foi advogado desse conflito, e o Brasil, então, ganhou uma região, né? Conseguiu uma região que fica nas áreas entre o Rio Ari e o Rio Oiapoque. E nessa região, nós temos uma série de ações que são feitas pelo Amapá, em conjunto com a Guiana Francesa, que a gente poderia chamar de paradiplomacia, porque o governo federal, se a gente for ver na prática,